aposta toda hora, né, Flávio? Eu não faço nada. Ô, Bernardo, deixa eu perguntar um negócio pra você, falando sério agora, sobre o Gabigol. O Flamengo vai ficar no Flamengo. Bom, vai ficar pelo menos esse ano. Agora, no meio do ano, o Flamengo pode perdê-lo. Pode. Troco de nada. A aferição aí da possível renovação de contrato, que eu acho que vai acontecer, vai ser feita no primeiro semestre. Nos termos que ele quer. Pode ser, Flávio, eu não tenho essa informação. Ele pediu muita coisa. Ele pediu muita coisa. Pedindo para ser recomprado. É uma recompra. Agora, se o Flamengo não topar, ele sai, ele assina um pré-contrato aí, fica até o fim do ano e tal. Vejamos como ele vai voltar. Ele tem feito um marketing pessoal muito forte na rede social, né? Ele voltou, inclusive, a treinar antes, assim como aconteceu em 2022. Em 2022, inclusive, ele volta ao time. O Flamengo tem como tradição... do Flamengo é segunda? Segunda-feira. Ele tem como uma tradição até nos últimos anos começar os jogos do Campeonato Carioca com um time Z, né? E eu me lembro de um jogo contra o Boa Vista, que o Flamengo ia jogar com o time Z, o Gabigol falou, não, eu quero jogar, eu estou à disposição. Tal. E o 2022 dele foi muito bom. Aliás, de 2019 a 2022, o Gabigol jogou muito. O ano passado foi ruim, né? Por outras questões aí que a gente pode abordar e tal. Mas a situação é essa. Sobre renovação de contrato, está na mão do Landim, tá? Já foi feito um acerto com o departamento de futebol, o que não necessariamente significa um acerto com o jogador, porque tem departamento financeiro. O departamento financeiro, evidentemente, tem uma voz muito forte, né? Afinal de contas, não dá para fazer uma loucura. Né? Se o Gabigol quer aí luvas, né? Seriam bônus diluídos aí em 4 anos de 10 milhões de euros. Isso tem que passar pelo crivo do departamento financeiro. Se não for possível, que ele seja feliz. Anos, né? Seria esse ano mais 4. Ó, eu vou dizer o seguinte. Ele vai dizer se eu permitir. Que você pode dizer. Eu acho bom. Você tem a ferramenta, você tem a mágica na sua mão. Se ele não tivesse feito um ano tão ridículo, o contrato já estava assinado. Era isso que você queria dizer? Curto, tá vendo? É ótimo. Muito bem. It's Evolution, baby. Exatamente. É isso. Tá bom. Quesada, isso não significa que o Corinthians desistiu, como está escrito ali, de outros jogadores do Flamengo, né? Aliás, a portuguesa desistiu do Messi, tá? Só para a negociação envolvendo o falso Thiago Maia e Mateuzinho deu uma esfriada por causa disso, mas eu acho que pode ser retomada a qualquer momento. Na realidade, o Corinthians tentou, o Corinthians não pagaria a multa rescisória, e o Corinthians quis, na lábia, convencer o Flamengo a liberar o jogador, dando uma grana e enfiando jogadores que não servem pro Corinthians. Aí, se eu sou o Flamengo, eu falo, mas esses caras não serviram pro Corinthians, vou dar uma joia pra vocês e ainda vocês vão empurrar esses caras que não servem. A prateleira do Corinthians não é das mais luxuosas, né? É isso. Agora, tem no futebol um negócio que é a relação ter e manter. O Flamengo tem o Gabigol, mas para manter essa cobertura na Vieira Souto é um gasto tremendo, né? Então é o seguinte, vai abrir mão do jogador? Vai perder um jogador desse quilate se não aceitar o que o jogador está pedindo? O Flamengo pode virar refém do Gabigol. Porque só tem 2 opções o Flamengo. Ou renova nas bases que o Gabigol quer, que são coisas absurdas, né? Ou o Flamengo perde no meio do ano. Ou perde o jogador no meio do ano. Então, o que fazer? Então, eu acho assim, vai renovar, renova já, faz o que o Real Madrid fez com o Ancelotti. Vamos acabar com a brincadeira, Ancelotti? Você quer ficar? Quero. Então tá, então assina aqui, vai. Acabou a conversa. Que o Ancelotti, até a renovação foi feita 6 meses antes do final do contrato dele, né? E não é comum fazer, né? O Real Madrid pode acontecer com o Gabriel no meio do ano, pimba, assinou, mas acabou. Esse é o problema, você falou. Ele fez um ano ruim. Só que você tem 6 meses de um cara que tem uma série de problemas, de um treinador que não gosta dele. E... Mas eu volto a dizer. Assim, como é que vai ser essa relação Tite e Gabigol? É tudo isso que a gente vai ver no primeiro semestre. O Gabigol vai ficar no banco? Se assim o Tite desejar. Ganhando esse. Mas aí eu, se eu sou, por exemplo, Tite, é o seguinte: você não quer o jogador? Então avisa que a gente negocia. Porque eu não vou manter um cara que custa 2,5 milhões pra ficar... Tudo bem que o Flamengo tem dinheiro, mas isso daí pra mim é jogar dinheiro fora. Mas o que eu acho importante, isso tudo que você falou aí sobre a manutenção do jogador, é o crivo do departamento financeiro, da vice-presidência financeira do departamento financeiro do Flamengo, que é capitaneada pelo Rodrigo Torres.
Se ele chegar e falar não dá, não dá. Não dá. Não vai fazer loucura. Mas dá. Mas se não der, Quesada, se não der, se é o que o Gabigol tá pedindo, vai extrapolar aqui o orçamento do futebol do Flamengo, vai inviabilizar novas contratações e tal, não dá. Simplesmente não dá. Eu O acho departamento financeiro tem que ser a tudo pedra bem. fundamental nessa história. Concordo. Claro. Mas olha só, o Flamengo gasta muito dinheiro com outros jogadores. O Bruno Henrique não é um jogador barato. Não, não é. Entrega. Tudo bem, mas eu acho que ainda no nível de... vamos falar de auge. O Gabigol é o maior jogador do Flamengo. Ele teve um ano ruim, é verdade. Eu continuo Sim, achando que sim. o Gabigol Não é é? o principal jogador do Mas, Flamengo. ô Facinca, só uma observação. O Luiz falar e o Flavinho opinar também. Todo mundo foi mal em 2023, até o Exatamente. Tite. O Tite não foi bem em 2023. Ele errou, ele errou. Ele errou em alguns momentos. Ele errou em alguns momentos. Ele Então, voltou se- sem ritmo de treinador. Exato. Então, se for assim, então não tem que renovar com ninguém e não segue com o Tite. Tem um né? fator, né? Que Sei o lá, Felipe Luiz falou no podcast no Charla, se eu não me engano, que o Gabigol ele tava arrastando uma lesão, né? De uma lesão muscular, que ele conseguia jogar, mas não 100%, e que Desde o até, início do ano. até por Desde o isso. jogo contra o Al-Ahly no Mundial. Então, e aí até por isso ele aceitou a reserva, digamos, mais tranquilamente, porque ele precisava tratar dessa lesão, não dava para jogar todos os jogos, e agora a gente precisa ver. Eu acho que, de fato, não só o Flamengo não vai querer manter um cara tão caro no banco, como ele também não vai aceitar tão bem quanto aceitou, talvez, Mas aí, nos jogos Luizão, finais. aí é- E aí tem que ver quem que tem bala para comprar. Eu acho que o Gabigol tá numa situação complicada, inclusive falando do ponto de vista do Corinthians, porque eu acho que o Augusto ele tentou usar isso, o próprio Gabigol acho que usou o Corinthians para negociar ali com o Flamengo as coisas, só que eu não vejo, pelo menos na minha bolha, no meu entorno, uma empolgação tão grande pelo Gabigol. Eu não acho que ele é uma unanimidade dessa que todos os times, olha, eu quero o Gabigol. No caso do Corinthians, principalmente, não fazia nem sentido. Pô. Se o Corinthians tem dinheiro para trazer o Gabigol, então é melhor trazer 3 pontas bons, que o time não tem hoje. O Corinthians vai começar a temporada com Mosquito e Romero, e Wesley. Então, tendo o Yuri Alberto lá, você vai fazer uma loucura pelo Gabigol. Eu acho que o Gabigol ele tá entrando, até pela idade dele, numa situação complicada, porque ele já não tem muito mercado na Europa. Não tem mercado na Europa, né? Aí ele já vai, ele também é novo para ir para uma Arábia Saudita ou Estados Unidos, e ele é um jogador muito caro. Quem é mais paga jogador, hoje? Luiz? Quem é mais jogador, Yuri ou Gabigol? Nem precisa fazer essa pergunta, claro. O Corinthians gastou os tubos com o Yuri. Aí Foram, saber 20, como você foram tá. 20 milhões de euros. O Palmeiras gastou 10 de euros no Flaco Então, Lopes. O Corinthians poderia gastar o dinheiro do Moscardo agora. Se o Corinthians oferece a grana do Moscardo pro Flamengo, aí Tem o muita Flamengo... dívida, esse dinheiro tem que ir para outras coisas, né? Eu Mas acho se que- for pagar a dívida, não monta o time. E se você Ah. não monta o time, você não ganha título. Mas eu não Se você acho não ganha título, você não coloca 70 milhões de um título, E não entendeu? paga a dívida. E não paga a dívida. É uma uma equação sinuca... complexa, mas eu- complexo pra caramba. Eu não sei se o Gabigol ia chegar e resolver, assim, sabe, o problema do Corinthians. Eu acho que talvez ele Depende poderia de causar como. outro, entendeu? Então, É mas isso. de qual Gabigol Ele- nós estamos falando? então, É ele- isso. O de ele é- 23 não vai resolver O mesmo. 23 não ia. Ele é um grande jogador. Ao mesmo tempo que todo mundo sabe que fora de campo é um atleta que tem alguns comportamentos e alguns pensamentos que são Aí ele bem... canta. Não, É isso ele é que um fora de trapper. campo ele faz. A gente não sabe do Gabigol. O pensamento que eu digo, Eu não Flavinho, gosto dessa história dele ser trapper. são Você não gosta de preocupações. trapper. Se ele fosse um cantor de rock, você ia Não, gostar. que ele seja, se fosse fosse um um cantor de rock, que fosse um cantor de rock dedicado a essa profissão. exato. Não dedicado a... Eu o cara é um jogador de acho que futebol. quando o cara começa a se preocupar com muita coisa fora do campo, obviamente que o reflexo vem de uma maneira imediata, né? Eu acho um absurdo, eu acho isso uma vergonha. No mínimo, sabe, algo que precisa, vai, entre aspas, até de uma CPI dentro do Flamengo. Porque não é. Não, eu falo assim, porque não é possível que um atleta desde fevereiro está machucado e não se recuperou. Isso é outro problema. Acho que essa é a grande notícia. E isso pra é a mim, grande- peraí, eu tô jogando é a machucado grande desde pergunta, fevereiro. Por isso que- exatamente, que aí- deve ser feita ao Flamengo. Por isso que eu brinquei de uma Ao CPI. doutor Márcio né? Tanuri, Não, por isso que eu brinquei de uma de CPI. quem eu sou crítico. Alguém tem que investigar o departamento médico. Eu falei, meu amigo, o Gabriel é o seguinte, você tá machucado, você não vai jogar. Ah, mas eu quero jogar. Não, não é eu quero. Você vai se recuperar e vai ficar quanto tempo fora? 4 meses, não interessa. Você vai ficar 4 meses fora, volta a zero e joga. Não tem, ninguém pode... sabe, isso é uma coisa de xarope. Agora, ao mesmo tempo, o Flamengo não pode ficar com o Gabigol pela pura vaidade... Olha lá o Gabigol cantando. É isso. E o Gabi. Pela pura vaidade Acho legal, cara. de ter apenas o Gabigol e ter medo de perdê-lo.
Porque, lógico, trata-se, você tem um lado, um grande ídolo, um artilheiro, um cara muito histórico, identificado com o clube, etc, etc. Agora, se por outro lado o cara largou, ele fez o que fez esse último mês com o Flamengo, foi pesado o que ele fez. Eu achei ridículo o que ele E a fez. entrevista? Tudo, as movimentações, tudo ridículo. É agora que tá com o rabinho entre as pernas porque viu que o Corinthians não tem bala pra comprar. Aí foi lá, olha, voltei mais cedo, viu? Olha, se eu quiser, eu vou... Sabe, pera um pouquinho, amigão. Pera um pouquinho. Você tá num clube que você tem que se dedicar no mínimo de respeito, que é a torcida do Flamengo, é o próprio Flamengo, é a estrutura que tem o clube. Ô, Bernardo, né? o que a torcida do Flamengo fala de Gabigol? Torcida é bipolar em relação a Gabigol, porque a última impressão é péssima, né? Então existe uma bipolaridade aí. Inclusive, você faz um comentário em relação ao Gabigol, fala, tem que ir embora e tal. Cara, se ele faz 3, 4, 5 gols aí no início, volta ao normal, entendeu? A questão, eu acho que é ele voltar a jogar, ele querer.